Fala galera, meu nome é Luiz, sou professor de matemática aqui do Super Concursos e hoje eu vim dar uma dica muito especial para você que vai fazer o exame de qualificação agora no próximo domingo. A gente sabe que a UERJ é um dos vestibulares mais tradicionais que tem aqui no Rio de Janeiro e por ser tão tradicional ela tem assuntos preferidos. O que é isso? São assuntos que são mais cotados a aparecer no exame de qualificação. Eu fiz aqui um top 5 dos principais temas, são aqueles temas que possuem maior frequência no exame de qualificação da UERJ. E hoje a gente vai discutir sobre eles brevemente para tentar direcionar a sua revisão para a prova de domingo. O primeiro assunto que eu coloquei é geometria espacial. Galera, todo exame de qualificação da UERJ, nem que seja no primeiro ou no segundo, ela aborda esse assunto. É um assunto muito importante que aparece bastante. Geometria espacial, existem os sólidos que são os principais, são aqueles mais cotados a cair, né? Então a UERJ, ela gosta bastante dos prismas, da esfera. A gente já viu questões de pirâmide e as questões que envolvem um cubo também. Então dá uma revisada naquilo que diz respeito à área total desses sólidos, né? Como que eu faço para encontrar a área total de cada um deles, como que eu faço para encontrar o volume de cada um deles e quais são as propriedades peculiares de cada um desses sólidos, né? Por exemplo, como que eu posso aplicar Pitágoras dentro de um prisma, como que essas propriedades se respeitam entre si. Então dá uma revisada nisso, dá uma revisada nesse conteúdo, é a principal dica para o seu próximo exame de qualificação agora no domingo, ok? O segundo tópico é a questão da porcentagem. A UERJ, além de abordar muito essa questão da porcentagem, ela tenta trazer esse assunto para o cotidiano. Como que é isso? Ela tenta espelhar as questões de porcentagem em situações corriqueiras, como por exemplo, desconto, ela tenta associar isso com aumento, ela tenta associar isso com parcelamento. Então dá uma olhada nas questões de porcentagem, mas sempre associando isso a questões corriqueiras do dia a dia. Ok? Então, aumento, desconto e parcelamento relacionado à porcentagem é um bom tópico para você dar uma revisada agora, beleza? O terceiro tópico é um assunto muito preferido da UERJ, que é as questões das sequências numéricas, né? Sejam elas as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Lembrando que a progressão aritmética e a geométrica, a principal diferença entre elas é a razão, como que ela agrega na sua sequência. Na questão da PA, você tem sempre uma soma. Então, você tem o primeiro termo que você soma a razão e encontra o segundo termo. E assim sucessivamente. Ao passo que na PG, você tem o seu primeiro termo e você multiplica pela razão para encontrar o segundo termo. A UERJ, ela gosta de cobrar principalmente a PA. Ela é mais cotada ainda do que a PG no exame de qualificação. E aí, como que ela faz isso? Normalmente na PA, ela pede para você encontrar o termo geral, que ela vai te apresentar uma sequência que você vai ter que identificar qual é o seu A1, qual é a sua razão, e ela pede para você encontrar o seu termo geral através da fórmula. AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a sua razão. Ok? Então, decorar a fórmula de termo geral e saber aplicá-la de forma correta é uma boa dica também. Às vezes, aparece a questão do somatório de uma PA. Como é que é a fórmula do somatório de uma PA? É o A1 mais o AN, que é o termo final da sequência que você quer somar, vezes o número de termos, tudo isso dividido por 2, ok? Então, encontrar o termo geral e o somatório de uma PA são duas fórmulas que você já tem que ir com elas na cabeça para os exames de qualificação. A PG, normalmente, ela não cobra somatório, mas ela cobra o termo geral. Então, conseguir identificar o termo geral de uma PG também é uma boa dica. Como é que eu faço isso? Através da fórmula. AN é igual a A1 vezes Q, que no caso é a sua razão, elevado a N menos 1, ok? Então esta é a fórmula para a gente encontrar o termo geral de uma PG. Ver a aplicabilidade disso num contexto, né, numa situação contextualizada é excelente também, porque normalmente esses termos aqui, todas essas variáveis, cabe a você interpretar o texto e conseguir subtrair essas informações. Ok?
E o quarto tópico que eu coloquei aqui é o assunto de probabilidade, em que a definição é muito simples, né? A gente sabe que probabilidade, teoricamente, é sempre os casos favoráveis, que é aquilo que eu estou interessado, dividido por todas as possibilidades existentes no meu universo. No entanto, para encontrar normalmente o caso favorável ou o universo, acaba tendo que lançar mão de uma outra ferramenta. Quais são essas ferramentas? Normalmente as ferramentas de análise combinatória. Então você precisa entender a diferença entre permutação, arranjo e combinação. E cada uma tem as suas fórmulas peculiares. Dá uma olhada nessa parte de arranjo, o que diferencia uma permutação com repetição, uma permutação simples, qual é a diferença dela para um arranjo, qual é a fórmula do arranjo, quanto que eu tenho que diferenciar o arranjo de uma combinação. Então a UERJ, além de cobrar somente, ela não cobra somente o assunto de probabilidade, ela tenta contextualizar isso de forma que você tem que usar uma ferramenta secundária para responder a questão de probabilidade. Então essa questão de análise, galera, é muito complexa e grande, então dê uma olhada nesses assuntos de maneira que você consiga responder a sua questão de probabilidade. E por último, porém não menos importante, é a questão de trigonometria. A UERJ, ela insiste muito nessas propriedades trigonométricas. Então você saber, por exemplo, usar um seno dentro de um triângulo retângulo, um cosseno, conhecer essas propriedades e saber também como que elas se relacionam entre si. E aqui eu incluo também algo que é muito importante na UERJ, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Ok? Então, além de saber as propriedades de seno, cosseno, tangente, conseguir aplicar uma Pitágoras ali dentro de um triângulo retângulo, eu destaco também a questão da lei dos senos e lei dos cossenos, ok? Essas foram as dicas para direcionar a sua revisão para a prova da UERJ. Então, se você conseguir passar por esses tópicos, entendendo os aspectos relacionados a cada um deles, eu tenho certeza que no domingo você vai fazer uma boa prova. Professor, coloca aí, professor, a fórmula, eu esqueci, me ajuda aí. Da lei de senos e lei dos cossenos? Eu não sei, me coloca aí, me ajuda aí. Beleza, galera, então eu vou colocar aqui as principais propriedades trigonométricas, né? A gente sabe que o seno é o cateto oposto dividido pela minha hipotenusa, ok? Eu sei também que o meu cosseno trata-se do meu cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. E por último eu tenho a minha tangente, ok? Que é nada mais do que o meu cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente. Lembrando, galera, que a tangente eu posso encontrar também somente dividindo o seno pelo meu cosseno. Então, quando eu faço essa divisão, automaticamente eu acho a tangente. Às vezes, ele não te fornece o valor da tangente, mas na situação você tem que usar a tangente. Então, basta tão somente que você divida esses dois termos. E a tal da lei do seno e cosseno? Então, a lei dos senos eu vou colocar nesse canto aqui para direcionar um pouco melhor para vocês. Então, se você tem um triângulo qualquer em que você conhece um ângulo, quer saber o valor de um lado e conhece dois lados e um ângulo, a lei do cosseno, o que ela garante pra gente? Ela garante que este lado que você está interessado, que se opõe ao ângulo elevado ao quadrado, tem que ser igual ao lado que você conhece mais o outro lado que você conhece menos 2 vezes o produto dos lados conhecidos, né, vezes o cosseno desse ângulo que se opõe ao lado que você não conhece. Então aqui você tem um lado que você sabe o valor, ela vai te fornecer, um outro lado que também tem um valor conhecido e um terceiro que você quer encontrar. E a lei dos cossenos, ela diz justamente isso, que este lado que você está interessado em saber o valor elevado ao quadrado, nada mais é do que a soma dos outros dois menos 2 vezes o produto deles vezes o cosseno do ângulo que se opõe. Ok? Isso é a lei dos cossenos, perdão. E a lei dos senos é quando justamente você tem o contrário. Aqui você tem 2 lados e um ângulo. Já na lei dos senos, você tem o contrário. Você tem 2 ângulos, né, hipoteticamente, vou chamar esses 2 ângulos aqui, e você tem apenas um lado, e você quer saber o valor do outro lado. E aí a minha lei dos senos me permite afirmar que a razão entre os senos pelos lados, ela é constante. Então o que ela me permite afirmar? Que o seno deste cara aqui, dividido pelo lado que ele está vendo, ou seja, o lado que se opõe a ele, tem que ser exatamente igual o seno deste ângulo aqui, dividido pelo lado que a gente está interessado em descobrir. Então, essa lei dos senos e lei dos cossenos, uma você usa quando você tem 2 lados e um ângulo, lei dos cossenos. A outra é justamente o contrário, quando você tem 2 ângulos e um lado e está interessado em saber um terceiro.
ok? Aí eu entendi, professor. E aquela questão da probabilidade? Porque eu sempre me confundo quando é permutação, quando é aquele anagrama simples. O que mais deve cair? Então, existe uma fórmula para a gente conseguir diferenciar quando que eu uso permutação, quando que eu uso arranjo e quando que eu uso a combinação. E trata-se justamente de um anagrama. A primeira pergunta que você tem que fazer é se o número de objetos que você está interessado é igual ao número de pessoas pelas quais vão usufruir desse objeto. Então você se pergunta, o número de objetos é igual ao número de pessoas? Se a resposta for sim, você tem claramente um caso de permutação. E aí a gente sabe que a fórmula da permutação é P fatorial é igual a P que multiplica P menos 1 que multiplica P menos 2 e assim segue, ok? Então se o número de objetos é igual ao número de pessoas, a resposta for sim, permutação na cara. No entanto, essa resposta pode ser não, né? Então vamos supor que você queira permutar 5 objetos no lugar de duas posições. E aí a sua resposta é não. E aqui existem duas possibilidades. Você pode ter claramente um arranjo ou uma combinação. E aí como que eu sei se é arranjo ou combinação? Eu me faço uma segunda pergunta. A segunda pergunta é: a ordem importa? Galera, se a ordem importar, ou seja, se você pegar esses objetos e fazer uma predisposição em alterar as posições dele, e isso fizer diferença no contexto, você tem um arranjo. Então, se a ordem importa, sim, a ordem importa. Então, aqui você tem um arranjo, ok? No entanto, se a ordem não importar, ou seja, eu permuto, eu mudo as posições, isso não faz nenhuma diferença no contexto. Então, a ordem não importa. Então, aqui você tem uma combinação, ok? Um exemplo de arranjo, por exemplo, é quando você está permutando os números telefônicos. Quando você faz uma alteração de um dígito para o outro, automaticamente você gera um outro número telefônico. Então, a ordem é importante, ok? Agora, vamos supor, eu tenho um contexto em que eu tenho 10 jogadores e eu quero escolher 2 duplas para jogar vôlei de praia. Não faz a diferença uma dupla formada por André e Rafael. Se eu escolho primeiro o Rafael e depois o André, no final eu vou ter a mesma dupla. Então trata-se de uma combinação. Então seriam 10 jogadores tomados 2 a 2 porque eu tenho uma dupla. Então neste contexto que eu exemplifiquei, a ordem não importa, porque no final eu vou ter o mesmo resultado. Ok? Caraca, professor, muito bom. Só faltou, porque eu sempre me embolo nessa forma ali, ó, do prisma, esfera. Como é que é mesmo essas fórmulas assim? Então, o que eu destaquei inicialmente é que o mais importante era a gente conseguir identificar o volume de cada um desses sólidos, né? E cada um existe uma fórmula específica para se obter o volume deles, ok? Então, inicialmente eu tenho um prisma, né? Como que eu faço para obter o volume de um prisma? O volume de um prisma nada mais é do que a área da base vezes a altura dele. E aí a área da base pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, dependendo do contexto. Mas a fórmula geral do cálculo do volume de um prisma é a área da base vezes a sua altura, ok? Já se eu quero, por exemplo, o volume de uma esfera, o volume de uma esfera é 4/3 de π, o raio dessa esfera elevado ao cubo, ok? Tem que estar sempre atento com as unidades de medidas que você usa para o raio, porque isso vai ter impacto diretamente naquilo que você está encontrando do volume, ok? Então, se eu estou usando raio, por exemplo, em centímetros, o volume vai ser entregue em centímetros cúbicos, ok? O volume da pirâmide, galera, a gente sabe que é 1/3 da área da base dessa pirâmide, podendo ser um triângulo, podendo ser um quadrado ou até mesmo um retângulo, vezes a altura dessa pirâmide, que é a distância do vértice dela até a base dela, ok? Então, sempre atenção a esse aspecto, porque às vezes confunde. A altura da pirâmide é a distância do encontro de todas as arestas dela, lá em cima, do vértice até a base dela, ok? E por último tem um cubo, né? O cubo em que o volume de um cubo é a aresta dele elevado ao cubo, beleza? Então você pega a aresta, leva o cubo e automaticamente você já acha o volume dele. Relembrando também que aqui dentro dessas propriedades você pode usar o teorema de Pitágoras, né? Que é extremamente importante. Às vezes para você encontrar o raio, às vezes para você encontrar uma altura ou até mesmo o lado de um cubo, você tem que lançar a mão dessa propriedade. E a gente sabe que a propriedade de Pitágoras diz justamente que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Beleza?
Então esta foi a revisão para o ERJ. Para você que vai fazer o exame de qualificação, dê uma olhada nesses aspectos. Eu tenho certeza que dominando bem isso, você vai fazer um bom exame. Boa prova no domingo.